Você já teve aquela sensação frustrante de que fez tudo certo? Trocou a ração, seguiu o protocolo de alergia, passou pomada, deu medicação e mesmo assim o seu gato continua se lambendo como se não houvesse amanhã? Se isso está acontecendo aí na sua casa, para tudo e preste atenção aqui. Talvez você esteja tentando apagar o incêndio no lugar errado. No último vídeo dessa série, nós falamos sobre a comida e como o prato do seu gato pode ser o gatilho da alergia. A ciência mais moderna de 2025 confirmou algo que a gente já suspeitava no consultório. Muitos gatos desenvolvem o que chamamos de sensibilização central. Traduzindo isso para o português, claro, o corpo do seu gato aprendeu a coçar. É como se o sistema nervoso dele tivesse sofrido um curto-circuito. O estímulo da alergia já passou, a inflamação já baixou, mas o cérebro dele continua gritando: "Ei, ainda está coçando, se lamba, se coce agora". Não sei vocês, mas comigo isso acontece. Você já teve aquela picada ali de pernilongo que mesmo depois de dias você não conseguia parar de cutucar? Que dava até um prazer, um alívio ali, mesmo que chegasse a sangrar ou formar ferida. A gente sabe que está machucando, mas o nosso cérebro diz que essa coçadinha é a melhor sensação do mundo, que é prazeroso. Com o seu gato acontece a mesma coisa. O sistema nervoso dele viciou nesse ciclo da coceira e alívio. O cérebro dele pede por esse estímulo. E é por isso que ele se mutila. Quer um exemplo clássico disso? A picada de pulga. Para um gato comum, uma picada é só uma coceirinha ali de 5 minutos. Mas para o gato alérgico, principalmente o gato que tem DAP, uma única picada é capaz de ligar uma chave no sistema nervoso que mantém o gato se coçando por semanas. A pulga já morreu, já foi embora, o veneno já agiu, mas o corpo dele continua reagindo como se tivesse ali um exército de pulgas. Não é mais agora a pulga em si, é o sistema nervoso que viciou nesse sinal da coceira. E é exatamente por isso que neste episódio eu quero te mostrar que tratar a pele é só metade do caminho. Se a gente não desligar esse curto-circuito no cérebro do gato, ele nunca vai ter paz. Agora, leva esse raciocínio um passo além. Imagina o sistema nervoso do seu gato como se fosse um rádio, onde o volume da coceira ficou travado ali no máximo. Pequenos estímulos que seriam normais agora viram grandes respostas. Um desconforto leve vira coceira intensa. Uma coceira boba vira lambedura desesperada e a lambedura vira aquela lesão viva que não cicatriza. E o ciclo começa e continua, começa e continua. Mesmo quando você tratou a parte da pele, o rádio continua gritando ali no volume 10. E é aqui que entra o ponto que quase ninguém te explica direito no consultório. Muita gente até se assusta quando nós, veterinários, a gente prescreve medicações que atuam no sistema nervoso, como por exemplo a gabapentina. E a primeira coisa que o tutor pensa é tipo, nossa, mas pra que isso, doutora? O meu gato não tá doido? Ou será que essa coceira então é psicológica? Não é porque é apenas emocional, pessoal, é porque o sistema nervoso faz parte também dessa doença física. Os estudos mais atuais mostram que, quando a gente associa esse tipo de medicação para abaixar o volume dos nervos, o gato finalmente descansa. Isso muda o jogo especialmente para aqueles gatos que não respondem ao tratamento tradicional de alergia, se lambem de forma compulsiva, quase como se fosse uma transe, ou vivem naqueles efeitos sanfona, sabe? Que melhora um pouco numa semana, depois piora na outra. Isso, pessoal, é a síndrome atópica felina. Não é uma alergia simples de causa e efeito. É uma condição multifatorial, onde pele, sistema nervoso, comportamento e ambiente estão jogando no mesmo time. Só que se você trata só a pele, você está deixando o sistema nervoso ganhar a partida. Agora, eu quero que você pare um segundo e pense comigo no comportamento do seu gato aí na sua casa.
Se o seu gato se lambe obsessivamente, arranca tufos de pelo, mesmo que muitas vezes por baixo essa pele não esteja vermelha, mas também pode estar. E se ele piora drasticamente toda vez que algo muda na rotina dele, ou aquele gato que melhora um pouquinho com um remédio, mas depois o problema volta do nada. Fica com as costas pulando ou ondulando, sabe? Aquele famoso espasmo cutâneo. Quando você faz carinho ou quando ele para de se lamber, tem essas ondulações, que é quase um sinal clássico ali de síndrome de hiperestesia felina. Mas os estudos mostram que essa coceira crônica da atopia é um dos gatilhos principais para ligar a hiperestesia. Ou seja, os nervos dessa região estão em alerta máximo. Talvez esse gato, pessoal, não esteja enfrentando apenas uma alergia comum. Como a gente viu no primeiro vídeo dessa série, a alergia alimentar é apenas uma das peças desse quebra-cabeça. Ela é o fósforo que acende o fogo, mas o problema real pode ser esse ciclo vicioso do sistema nervoso. E entender isso muda completamente o jogo do tratamento. Porque agora você sabe, não adianta só trocar a ração, não adianta só passar pomada em ferida. Mas atenção, pessoal, não é porque você viu esse vídeo que você vai fechar o diagnóstico e muito menos começar medicação aí. Às vezes pode ser outras coisas. Nem toda coceira é alergia ou atopia. Existem doenças que mimetizam, que imitam perfeitamente esse quadro, como os parasitas invisíveis, então ácaros, sarnas, que não são vistos muitas vezes a olho nu. Infecções por fungos, por bactérias que aproveitam a pele que já está sensível para fazer a festa, e até doenças imunomediadas, onde o próprio organismo ataca a pele de forma severa. Se você não limpa esse terreno descartando esses problemas e não cuida do sistema nervoso, você vai continuar enxugando gelo. Você precisa quebrar esse ciclo. E quebrar o ciclo envolve olhar para o seu gato como um todo. Mas como que a gente faz essa blindagem na prática? Como a comida e a sua casa podem finalmente ajudar a desligar esse curto-circuito? É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora no próximo vídeo, no episódio 3, o fechamento dessa nossa série. Eu vou te mostrar o guia dessa reconstrução, como a nutrição e o ambiente certo são os verdadeiros remédios para o seu gato ter paz de novo. Te espero no episódio 3.